Olá pessoal, eu sou o professor Zé e sejam bem-vindos a mais uma aula de Bioquímica. Na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre a respiração celular, então nós vamos entrar em mais detalhes sobre o metabolismo. Falaremos especificamente sobre a primeira etapa da respiração celular, que é a glicólise. Antes de falar sobre a glicólise, nós vamos falar sobre a molécula de glicose. A molécula de glicose ela é importantíssima para o metabolismo de animais, de micro-organismos, assim como para o metabolismo de plantas. Ela é uma molécula rica em energia e essa energia da molécula de glicose ela pode ser armazenada a partir de moléculas de carboidrato de armazenamento, como o amido e o glicogênio. A glicose vai ser um excelente combustível para a célula. A célula ela vai ter rotas metabólicas e vias metabólicas que conseguem oxidar totalmente a molécula de glicose até obter uma grande quantidade de energia armazenada nessa molécula, a partir da combustão completa da glicose. As moléculas de glicose elas também podem ser armazenadas em moléculas de alta energia, como por exemplo o amido e o glicogênio. E aí, essas moléculas de glicose vão ficar armazenadas nesses polímeros até que a célula ela dependa de energia. Então, quando a célula começa a precisar de energia, esses polímeros eles vão sendo digeridos e as moléculas de glicose vão sendo liberadas para que cheguem até a célula e que possam ser utilizadas na combustão da glicose. Então, a molécula de glicose ela participa da matriz extracelular e também da formação de polissacarídeos da parede celular, como por exemplo a celulose. Ela é utilizada na oxidação pelas vias da pentose-fosfato, como por exemplo para a formação da ribose 5-fosfato. Ela é utilizada a partir da oxidação por glicólise para obter o piruvato, que é uma triose, ou seja, um açúcar de 3 carbonos. E ela também pode ser armazenada na forma do glicogênio, do amido, e também na forma de sacarose, como por exemplo na cana-de-açúcar. Então, a glicose ela é uma molécula que pode sofrer degradação e quando a molécula de glicose ela é quebrada, ela é degradada, ela vai liberar a energia que está envolvida nas ligações entre os carbonos. Para que essa degradação aconteça, uma série de reações químicas vão estar envolvidas. Essas reações elas são catalisadas por enzimas e acontecem em uma etapa que a gente vai denominar de glicólise. Ao final da glicólise, a gente tem a formação de duas moléculas de piruvato. O piruvato ele é uma triose, ou seja, um açúcar de 3 carbonos. E é a partir da glicólise que a gente tem a produção do ATP, que é a moeda energética para a célula, e também do NADH. A glicólise ela vai ser a primeira etapa da respiração celular e, como o próprio nome já diz, a glicólise é a etapa de quebra, de lise da glicose. Então é nessa etapa que a molécula de glicose vai ser quebrada para obter o piruvato. Nessa imagem nós temos as duas moléculas que vão estar envolvidas justamente no carreamento de elétrons e de energia relacionadas à degradação da glicose. Na primeira imagem à esquerda, você tem a imagem da estrutura da adenosina trifosfato, que é uma molécula de energia, que é uma molécula carreadora de energia, que vai fornecer essa energia para a célula quando ela é requerida nas reações metabólicas. Então, a adenosina trifosfato ela é constituída por uma ribose ligada a uma adenina ligada a 3 grupamentos fosfatos. O terceiro grupamento fosfato é um grupamento que ele pode ser desfosforilado, que esse grupamento ele pode ser cedido a partir da utilização de enzimas, justamente para fornecer energia para reações químicas. Na imagem à direita, a gente tem a nicotinamida adenina dinucleotídeo. Essa molécula, que ela é referida pela abreviatura de NAD, ela é uma molécula carreadora de elétrons e ela vai levar justamente esses elétrons liberados durante a combustão da glicose para a cadeia transportadora de elétrons. A quantidade de moléculas de ATP que são formadas durante a primeira etapa da respiração celular, que é a glicólise, ela é uma quantidade pequena.
mas uma grande quantidade de elétrons vai ser armazenada no NAD, que vai ser reduzido a uma forma de NADH, justamente para que esses elétrons sejam conduzidos até a última etapa da respiração celular, que vai ser a cadeia transportadora de elétrons. E lá nessa cadeia transportadora de elétrons, esses prótons de hidrogênio liberados, eles vão fazer com que uma grande quantidade de ATP seja produzida. Desde a descoberta da fermentação em 1897 por Edward Bush, em extratos obtidos de células de levedura, até a elucidação da via completa em leveduras e em músculo, na década de 1930, as reações da glicólise foram um objetivo primário da pesquisa bioquímica. Então, a respiração celular ela ocorre em 3 etapas. A primeira etapa, que a gente denomina de glicólise, que é o objetivo da aula de hoje. A segunda etapa, que é o ciclo do ácido cítrico. E a terceira etapa, que é a cadeia transportadora de elétrons. Na aula de hoje, vamos falar sobre a via metabólica envolvida na glicólise. A glicólise ela é dividida em 2 fases. Uma fase que é denominada de fase preparatória e uma fase que é denominada de fase compensatória. A fase preparatória ela ocorre a partir de 5 reações que são catalisadas por enzimas. Nessas reações nós vamos ter consumo de ATP, ou seja, há um gasto de energia nessa primeira etapa da respiração celular, especificamente da glicólise. A primeira enzima envolvida no processo é a hexoquinase. Logo depois a gente tem a fosfohexose isomerase. Depois a gente tem a fosfofrutoquinase. Depois a aldolase e depois a triose fosfato isomerase. A primeira reação é uma reação de fosforilação da molécula de glicose. Então um grupo fosforila, um grupo fosfato, ele é doado da molécula de ATP para a molécula de glicose e você vai ter a produção de uma molécula de glicose 6-fosfato, como você pode observar na imagem. A diferença da glicose 6-fosfato para a glicose é apenas a presença do grupo fosforila, do grupo fosfato, na molécula de glicose 6-fosfato. Logo depois, uma enzima isomerase, a fosfohexose isomerase, ela vai catalisar uma reação de isomerização para obter a frutose 6-fosfato a partir da glicose 6-fosfato. A reação seguinte é uma reação catalisada pela fosfofrutoquinase, que é uma proteína quinase também, uma enzima quinase, que vai produzir a frutose no 6-bifosfato a partir da frutose 6-fosfato. Observe que agora, nessa molécula obtida por esse processo de fosforilação, você vai ter a presença de 2 grupamentos fosfatos na molécula. Logo depois, a aldolase vai catalisar a reação de produção do gliceraldeído 3-fosfato e também da dihidroxicetanofosfato. Essas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato e de dihidroxicetanofosfato, elas podem ser interconvertidas entre si a partir da ação de uma enzima que é a triose fosfato isomerase. Essa proteína, essa enzima, ela consegue converter o gliceraldeído 3-fosfato em dihidroxicetanofosfato e vice-versa. Logo depois, na fase compensatória, fase de pagamento, a gente vai ter a obtenção de ATPs. Em geral, nessa fase de pagamento, a gente vai ter a obtenção de 4 mols de ATP por mol de glicose. Então, no início você gasta 2 mols de ATP e na fase de pagamento você vai produzir 4 mols de ATP. Ao final da glicose, a gente vai fazer mais ou menos esse balanço energético para ver o lucro de ATP, o lucro de energia, durante a etapa de glicólise. Como a gente falou, na fase de gasto de ATP, a gente teve a produção do gliceraldeído 3-fosfato e da dihidroxicetanofosfato. Só que a única molécula que vai seguir na cadeia da glicólise é o gliceraldeído 3-fosfato. É por isso que a dihidroxicetanofosfato, que é produzida na fase de preparação, ela precisa ser convertida em gliceraldeído 3-fosfato. O gliceraldeído 3-fosfato ele vai sofrer uma reação catalisada pela gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase.
Essa enzima ela vai catalisar uma reação que vai doar prótons de hidrogênio para o NAD+, e o NAD+, ele vai ser reduzido a NADH. Logo depois, a partir do gliceraldeído 3-fosfato, a gente vai ter a obtenção do 1,3-bifosfoglicerato. Essa molécula de 1,3-bifosfoglicerato, ela vai sofrer uma reação pela fosfoglicerato quinase. Essa fosfoglicerato quinase, ela vai produzir 2 mols de ATP a partir do ADP. Então, o processo de fosforilação do ADP faz com que você tenha a obtenção do ATP. E aí depois, ao formar o 3-fosfoglicerato, a ação da fosfoglicerato mutase, ela vai transformar o 3-fosfoglicerato em 2-fosfoglicerato. Basicamente, ela vai mover o grupo fosfato do terceiro carbono para o segundo carbono, e com isso você tem uma nova molécula. O 2-fosfoglicerato vai ser convertido em fosfoenolpiruvato por uma enzima denominada de enolase. E logo depois, o fosfoenolpiruvato vai ser convertido em piruvato a partir da enzima piruvato quinase. Nessa última reação, você vai ter mais uma produção de ATP, no caso, 2 mols de ATPs vão ser produzidos. Então, vamos fazer um balanço da glicólise. A glicólise ela vai ser dividida em 2 fases. Uma fase que é de preparação e uma fase de pagamento. Na fase de preparação, nós temos um gasto de energia, um gasto de ATP para que a reação aconteça. Isso acontece porque o ATP ele vai doar os grupos fosfato ou grupos fosforila para as moléculas que vão participar da reação da glicólise, das reações, na verdade, da cadeia da glicólise. Já no caso da fase de pagamento, os grupos fosfatos eles vão ser liberados e utilizados justamente para fosforilar o ADP, que é a adenosina de fosfato, e com isso a gente vai ter a produção do ATP, da adenosina trifosfato. Então, em cada vez que uma molécula de ADP é fosforilada, você tem a formação de uma molécula de ATP. No balanço total, você vai ter um lucro de 2 mols de ATP por mol de glicose. Isso porque na fase de pagamento você produz 4 ATPs, mas 2 deles são consumidos lá na fase de preparação. Então o lucro final vai ser de 2 ATPs. Mas e depois da formação do piruvato? Qual vai ser o destino desse piruvato até você ter uma produção de uma alta quantidade de energia? Porque 2 mols de ATP parece muito pouco, né? Então vamos entender onde que está a maior quantidade dessa energia. Então a maior quantidade de energia, na verdade, vai ficar armazenada na molécula de piruvato, que é produto da reação da glicólise. Então a molécula de piruvato ela vai carregar essa energia. E para essa energia ser retirada do piruvato, a gente vai ter que ter reações de oxidação do piruvato, né, de combustão do piruvato, para que você tenha a liberação do gás carbônico e liberação dessa energia. Existem basicamente 3 caminhos que o piruvato pode percorrer. O piruvato ele pode ser convertido a partir da ação da coenzima A em uma molécula de acetilcoenzima A, e com isso ser encaminhado para o ciclo de Krebs, que é também chamado de ciclo do ácido cítrico. Esse é o primeiro percurso, o percurso que acontece por uma via aeróbia, ou seja, uma via dependente de oxigênio. O segundo percurso, por uma via aeróbia facultativa, é o percurso da fermentação láctica. Nesse caso, o piruvato ele vai ser convertido em lactato. E isso acontece, por exemplo, nos lactobacilos para a obtenção dos derivados lácticos, por exemplo. Na terceira via, que é também aeróbio facultativo, um processo fermentativo também, a gente vai ter a conversão do piruvato em etanol, em álcool. Então essa fermentação ela é uma fermentação denominada de fermentação alcoólica. Mais à frente nós vamos estudar especificamente essas rotas de fermentação. O objetivo desses estudos que a gente está sucedendo agora é especificamente a respiração solar, que é um processo aeróbio dependente de oxigênio. Mas note que na glicólise especificamente você ainda não precisa de oxigênio. A glicólise é uma etapa que ela acontece no citoplasma da célula, então a gente não tem a atividade acontecendo ainda metabólica na mitocôndria. Essa etapa ela acontece no citoplasma.
A formação de ATP e de NADH, ela está acoplada, ou seja, ela está interligada à glicólise. Durante a glicólise, uma parte da energia da molécula da glicose vai ser conservada na forma de ATP, ao passo que a maior parte dessa energia vai permanecer no piruvato. A equação final da glicólise vai ser 1 mol de glicose mais 2 mols de NAD+, mais 2 mols de ADP, de adenosina difosfato, mais 2 mols de fosfato inorgânico, produzindo como produto 2 mols de piruvato, 2 mols de NADH, que é a forma reduzida do NAD+, 2 mols de prótons H+, 2 mols de ATPs e 2 mols de água. A fase preparatória da glicólise, ela requer ATP, ou seja, é uma etapa que vai ter gasto de energia. Vamos entender as 5 reações que estão envolvidas nessa fase preparatória da glicólise. A primeira reação é a reação de fosforilação da molécula de glicose. Então, à esquerda você tem a molécula de glicose e à direita você vai ter a molécula de glicose 6-fosfato, ou seja, a molécula foi fosforilada, especificamente na região onde tem essa hidroxila e por isso está destacada. A enzima que vai catalisar essa reação de conversão, de fosforilação da glicose, vai ser a enzima hexoquinase. As enzimas e proteínas do grupo quinases, elas são proteínas que têm como função justamente a fosforilação de moléculas. Então essa é a função básica das proteínas quinases e os diversos tipos de proteínas que possuam essa terminação quinase, elas vão fazer sempre esse mesmo tipo de reação, fosforilar alguma molécula. Então ao final dessa reação você vai ter uma molécula de glicose 6-fosfato, ou seja, a glicose foi fosforilada. A segunda etapa agora vai ser uma etapa de isomerização, que é a conversão da glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Essa reação ela vai ser catalisada por a enzima fosfohexose isomerase, que vai catalisar justamente a isomerização, que é reversível, da glicose 6-fosfato, que é uma aldose, ou seja, um aldeído, em frutose 6-fosfato, que é uma cetose. Frutose e glicose são moléculas de carboidratos, de monossacarídeos, que são isômeros. Então, uma molécula pode ser convertida em outra. Só que para elas serem convertidas em um sistema biológico, a gente vai ter atividade de enzimas, que são justamente as isomerases. Então, essa enzima ela faz parte do grupo das isomerases. Logo depois, nós temos um processo de fosforilação da frutose 6-fosfato para a obtenção da frutose 1,6-bifosfato. Essa reação ela vai ter de novo a ação de uma quinase, que é a fosfofrutoquinase. A fosfofrutoquinase ela é dependente de íons de magnésio e ela vai ter também um consumo de ATP, porque o grupo fosfato que vai ser doado para essa molécula para formar a frutose 1,6-bifosfato é justamente obtido a partir da molécula de ATP. Então, ao final, você tem a obtenção de uma molécula agora de frutose com 2 grupos fosforila. A terceira reação vai ser a reação de clivagem da frutose 1,6-bifosfato, que é uma reação que vai ser catalisada pela aldolase. A quarta reação vai ser a reação de clivagem da frutose 1,6-bifosfato. Ao final dessa clivagem, ou seja, dessa quebra da molécula de frutose 1,6-bifosfato, você vai ter a obtenção de 2 compostos, a dihidroxiacetona fosfato e o gliceraldeído 3-fosfato. Embora você tenha a obtenção aqui de 2 compostos, de 2 moléculas, apenas uma dessas moléculas vai poder seguir na respiração celular, que é o gliceraldeído 3-fosfato. É justamente por isso que essas moléculas elas precisam ser interconvertidas entre si. Então, tanto a dihidroxiacetona fosfato pode ser utilizada para produzir o gliceraldeído 3-fosfato, como vice-versa. Então, nesse caso, você tem a mesma coisa, a dihidroxiacetona fosfato ela é uma cetose, ou seja, ela tem um grupo cetona, e o gliceraldeído 3-fosfato tem um grupo aldeído. Nesse caso, essa reação ela vai ser catalisada pela enzima triose fosfato isomerase, que é a enzima que faz essa conversão.
Então, resumindo, a gente finalizou a fase de preparação a partir da glicose, por meio de 5 reações de 5 enzimas específicas. A gente teve a obtenção do gliceraldeído 3-fosfato e da dihidroxacetona fosfato, que são moléculas que são interconvertidas entre si. E apenas o gliceraldeído 3-fosfato vai ser utilizado na fase de compensação, na fase de pagamento da via da glicólise. A fase de pagamento da glicólise vai produzir ATP e também vai produzir o NADH. A primeira reação da fase de pagamento vai ser a oxidação do gliceraldeído 3-fosfato para a obtenção do 1,3-bifosfoglicerato. Nesse caso, o gliceraldeído ele vai reagir com um fosfato inorgânico disponível no meio do sistema biológico, e essa reação ela vai ser convertida pelo gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Nessa reação, a gente vai ter a retirada de um próton de hidrogênio que vai ser utilizado para reduzir o NAD+, a sua forma de NADH, que é a forma reduzida. Então, a forma NAD+, é uma forma oxidada e a forma NADH é a forma reduzida. Quando essa reação acontece, o grupo do fosfato inorgânico ele vai ser inserido justamente na região onde anteriormente você tinha o próton de hidrogênio. Então você consegue observar justamente onde essa parte do grupo fosfato, do grupo fosforila, vai estar ligado para a formação do 1,3-bifosfoglicerato. Então agora essa molécula ela tem 2 grupos fosfatos aí ligados na molécula de glicerato. A outra reação vai ser a transferência agora de um grupo fosforila do 1,3-bifosfoglicerato para o ADP. Quando o ADP recebe um grupo fosforila, esse ADP ele vai ser convertido em ATP, em adenosina trifosfato. Então aí você já vai ter a formação de uma molécula de ATP. E ao final você vai ter formado agora apenas o 3-fosfoglicerato. Então a partir do 1,3-fosfoglicerato você tem a obtenção de um mol de ATP e de um mol de 3-fosfoglicerato. Essa reação ela é catalisada pela enzima fosfoglicerato quinase. Lembram que a quinase é uma enzima que fosforila uma molécula? Nesse caso ela vai fosforilar o ADP a partir de um grupo fosforila presente no 1,3-bifosfoglicerato. Logo depois, o 3-fosfoglicerato vai ser convertido em 2-fosfoglicerato. Para isso, a única alteração que vai ter é justamente a movimentação do grupo fosfato, do terceiro carbono, para o segundo carbono. Essa reação ela é dependente de íons de magnésio e ela é catalisada pela enzima fosfoglicerato mutase, que vai catalisar esse deslocamento irreversível do grupo fosforila. Logo depois, a reação de desidratação do 2-fosfoglicerato vai produzir o fosfenolpiruvato. Nessa reação glicolítica, a gente vai ter a geração também de uma reação em que você tem a transferência do grupo fosforila, e ela é catalisada pela enolase, que é uma enzima que promove a remoção reversível de uma molécula de água. Então, essa reação ela é denominada de desidratação justamente por conta da liberação da molécula de água. E ao final do processo, você vai ter a obtenção do fosfenolpiruvato, que é a molécula denominada de PEP. A reação seguinte vai ser a transferência do grupo fosforila, do fosfenolpiruvato, para o ADP. E aí você tem a fosforilação do ADP e a obtenção do ATP, que é a molécula fosforilada. Ao final dessa reação, quando o grupo fosfato ele é desprendido do fosfenolpiruvato para fosforilar o ATP e produzir o ATP, ou seja, o ADP, a adenosina difosfato, é fosforilada para a obtenção do ATP. Parece que vai ter muito trocadilho entre o ADP, adenosina difosfato, e ATP, adenosina trifosfato. Então, ao longo da aula, vocês observaram que eu fiquei sempre tentando deixar claro quando eu me refiro ao ATP, a adenosina trifosfato. Justamente porque os nomes são muito parecidos quando a gente sonoriza. Então, essa vai ser a última etapa da glicose e, ao final dela, a partir dessa fosforilação,
a gente vai ter a obtenção do piruvato, que é justamente a molécula que vai carregar ainda muita energia. A enzima que catalisa essa reação, ela é uma quinase também. O nome dessa enzima vai ser piruvato quinase. Então, essa foi a nossa primeira aula de respiração celular. Nós teremos mais algumas aulas deste conteúdo, justamente dando continuidade ao metabolismo e justamente descrevendo as etapas que sucedem à obtenção do piruvato, até a gente ter o máximo de energia obtida a partir de um mol de glicose. De maneira geral, um mol de glicose ele serve para a obtenção de mais de 30 mols de ATP. Então, nessa primeira etapa, a gente viu que a obtenção de energia ela não é tão vasta assim, porque o lucro de ATP é apenas de 2 mols de ATP por mol de glicose nessa primeira etapa. Isso acontece porque a maior quantidade de energia vai ficar armazenada justamente no piruvato. Então, acompanhe as próximas aulas para entender como que o piruvato ele vai sofrer essa combustão para a liberação do gás carbônico e do máximo de energia possível.